Vamos cortar e costurar mais um conjunto. Olha só, comecei posicionando o tecido, né? Tecido auréola com auréola, dobrei ao meio e coloquei os moldes que são cortados duplo. Posicionei em cima do tecido e vamos embora cortar. Não precisa deixar margem de costura. Cortei as duas partes da calça, agora vamos cortar o cós da calça. Agora, eu vou abrir o tecido para posicionar as partes que são cortadas individuais, tá certo? Abri, dobrei ao meio novamente, ó, só uma parte, que dá para cortar mais ou menos a parte da blusa, né? A parte da camiseta. Eu corto a frente e depois eu corto as costas, mesmo jeitinho. Posicionei, ó, em pé. É só conferir onde está a auréola do tecido para você ter certeza de que o molde tá em pé, tá certo? Olha só, dobro novamente e corto as costas do molde da camiseta. A camiseta do conjunto. Agora eu pego o tecido novamente com o gesto que sobrou. Também certifico de que tá o tecido em pé, pelo lado da auréola. Aí dou uma dobradinha e corto os viés, tá certo? Você pode cortar com tecido aberto, mas eu acho mais fácil cortar com tecido dobrado. Porque eu dobro também a tirinha da auréola, ó, no papel, molde. E posiciono, fica mais fácil, corto mais rápido, tá certo? Mas pode ser cortado aberto também. É só posicionar do lado certo, que é no sentido da auréola. A auréola do tecido fica em pé, aí você posiciona o molde atravessado. Tá certo? Como eu tô fazendo aí? Pronto, agora vamos embora costurar. Começo posicionando a camiseta na máquina, ombro com ombro, e fecho os dois ombros. Os dois lados do ombro, as duas alças do ombro, no caso, da camiseta. Agora eu vou fechar a lateral da camiseta, as duas laterais. Pronto, aí reserva, agora eu vou para as tiras. Lembra das tiras de viés que eu cortei? É só posicionar para saber qual é a tira as duas tiras da cava e a tira do pescoço, tá certo? As duas tiras da cava é do mesmo tamanho. Fecha elas. Fecha todas elas, 3 tiras. Ah, lembrando de deixar sempre o tecido direito com direito, tá certo, gente? Pra não ser costurado do lado errado. Aí agora eu dobro ao meio. Ó, depois de dobrar ao meio, eu vou costurando todo ao redor da cava, da auréola não, desse viés da cava e do decote. Foram 3, não foi 2, um para cada cava e um para o decote, não foi isso? Você vai fazer a mesma coisa nos 3. Costurar todo ao redor, porque facilita para pregar na blusa, na camiseta.
Olha só, agora eu vou pregar o viés, que já tá preparado, todo fechadinho. Vou pregar ele na cava e no decote. Olha só como é fácil, gente. Como fica fácil depois dele fechadinho. Eu distribuo, aconselho a você alfinetar, quem é iniciante. Quem já tem prática, é só distribuir e vai pregando, para que não fique um lado mais franzido que o outro, viu? Fique todo distribuidinho por igual. Eu aconselho alfinetar. Ó, aqui é o outro lado da cava. Faço a mesma coisa. Distribuo o viés e vou pregando na overlock. Para esse conjunto eu usei 1,70 m de malha. Tô fazendo na malha suede. Mas dá para fazer também na malha canelada ou outras malhas também. Tô reproduzindo ele no meu tamanho, que é o tamanho 44. Para tamanho maiores, provavelmente vai ser outra quantidade de tecido, né? Em torno de 2,5 m por aí. Uma dica pra vocês, viu, gente? Não estire o viés. Olha só, tem hora que eu dou uma estiradinha aí, mas não é bom fazer isso, porque fica babando. Babando fica com ondulação. Fica parecendo que o decote ou a cava é maior do que o normal. Pronto, terminei a camiseta, a parte da overlock, agora vamos pra calça. Comecei fechando o fundo, fundo frente e fundo costa. Fechei o fundo da frente, agora eu vou fechar o fundo da costa. Olha só, gente, outra dica. Sempre certificar de que o tecido está direito com direito, tá certo? Para que a costura fique do lado avesso do tecido, tá bom? Olhe direitinho que lado você tá costurando para não costurar o lado direito. Pronto, fechei o fundo, agora eu abro e junto fundo frente com fundo costa. Junto agora, olha só. E vou costurar as laterais, as duas laterais da calça. Depois eu costuro o fundo, perna com perna. Da frente e das costas. Para que fique todo por igual, é só unir lá embaixo. Comece costurando a parte de cima e une lá embaixo com a mão mesmo ou alfineta e vai costurando para não ficar franzido ou pedaço sobrando, viu, gente? Fechei um lado, agora tô no outro lado. Mesma coisa, vou distribuir o tecido para que fique todo por igual e não fique franzido nem um lado maior que o outro. É muito comum acontecer isso na costura de malha, porque a malha, quando a gente corta, ela sempre dá diferença.
Você cortando o mesmo tamanho, quando tira ela uma de cima da outra, ela nunca vai bater igual. Sempre dá diferença. É muito comum acontecer isso. Então, para que isso não aconteça, costure distribuindo para que fique certinho. Pronto, costurei as duas laterais, agora vou costurar o meio das pernas. Unindo frente com costas até o fundo e costuro o outro lado também do fundo da perna. Pronto, agora eu vou costurar a lateral do cós, mesmo jeito, olhando se o tecido tá direito com direito, posiciono e costuro as duas laterais. Agora eu dobro ao meio e dou um pique para marcar onde eu vou posicionar o elástico. Faço isso dos dois lados, para que o elástico fique bem no meio do cós. Para esse cós eu usei elástico de 4 centímetros. Eu marco o meio do cós e aumento mais 4 dedos e corto. Corto 2 vezes, tá certo? Para ficar 2 pedaços iguais. Que é o pedaço da frente e o pedaço das costas. Aí eu posiciono um elástico vai ficar no meio do pique para baixo e fecho, e outro elástico vai ficar por cima. Agora eu vou prender na overlock. Mesma coisa do outro lado. Olha, observa se o elástico não tá torcido. Ó, posiciono do pique para baixo, fecho, e a outra parte vai ficar por cima. E prendo também. Agora eu abro o cós e vou fechando a parte de baixo. Ó, vá costurando sem comer tecido, viu, gente? Porque o overlock corta. É só passar a costura para fechar. Para ficar um cós largo. Depois você vai prender esse elástico, tá certo? Para ele não ficar solto dentro do cós e revirando, torcendo quando você for vestir. Ele vai ficar presinho. Mas aqui você só tá fechando o canal que o elástico fica dentro, o cós, no caso. Pronto, aí só dá esticadinha para distribuir por igual. Agora vamos pregar o cós na calça. É só achar a costura da lateral da calça, posiciona uma costura, ó, costura da lateral do cós também, e vai distribuindo devagarzinho. Aí prende do outro lado também na lateral, a lateral do cós com a lateral da calça, passa o alfinete, dá uma estiradinha para ficar bem distribuído e vai costurando, prendendo devagarzinho, observando se a máquina tá costurando o tecido do cós e o tecido da calça, para não escapar. Pronto, já tá prontinho. Agora vamos para a máquina galoneira para fazer as bainhas
rebater o viés e rebater o elástico. Gente, quem não tem máquina galoneira não tem problema, é só usar a agulha dupla da máquina reta doméstica, tá certo? Eu tô sem agulha, então eu vim direto pra galoneira. A minha já tava no ponto já, eu só coloquei linha e fiz nela. Mas pode fazer tranquilamente com agulha dupla na máquina doméstica. É só você colocar na bobina fio de overlock para não arrebentar, porque você vai estar costurando malha. Coloca fio de overlock na bobina e no calcador você prega fita crepe. Pode ser fita crepe, fita isolante, você prega na parte de baixo do calcador. Tira o calcador, cola a fita crepe ou fita durex, fita isolante, aquela pretinha, e coloca o calcador novamente no lugar para ajudar a deslizar sobre o tecido. O calcador vai deslizar sobre o tecido sem pular ponto. O ponto vai ficar perfeito. Olha só, agora eu tô rebatendo o viés, estão vendo? Para rebater o viés, você passa a costura bem na beirinha, onde tá a costura da overlock, do lado direito. Você vai passando e estirando o tecido para as laterais. Não estira o tecido para frente, para que o decote nem a cava fique esticado demais e dê a impressão de que é maior do que o normal, que chama muito de babando, né? Quando fica muito estirado. Então, você estira o tecido para as laterais, não para frente, nem para trás. Tá certo? E vai devagarzinho para a costura ficar certinha, não ficar saindo, não ficar escapando. Essa costura é uma costura de acabamento, para o viés ficar perfeito. Quem tiver aparelho de viés, pode fazer com aparelho de viés, viu? Esse viés, tá certo, gente? Eu tô ensinando dessa maneira porque muita gente não tem aparelho de viés. Então, essa é a maneira mais fácil de colocar um viés e que fique de uma forma bem profissional. Para você poder usar a sua peça ou vender para suas clientes, tá certo? Fica com acabamento perfeito, profissional. E você pode usar ou vender também. Mas quem tiver aparelho de viés pode colocar com aparelho de viés também. Quando eu coloco com viés, eu uso o viés de 3,5, tá certo? Essa é a medida do viés que eu normalmente uso. Mas você pode colocar a largura que você quiser, caso você vá colocar o viés com aparelho de viés. Olha só, e a barra da calça. Agora eu vou rebater o elástico da cintura da calça. Olha só, começo posicionando o calcador na costura lateral e vou estirando bem, ó, pra frente, pra lateral. Estirando bem, devagar, pra não ficar torto nem franzido demais em um lado só. Olha só. Estiro pra frente, estiro pras laterais. Aí é elástico, gente, pode estirar. Pra que o elástico fique bem, ó, bem estiradinho, bem certinho dentro do cós. Eu passo 2 costuras em cima. Você pode fazer isso também na máquina doméstica, com a costura com agulha dupla, ou com agulha comum mesmo também, com uma costura só. Pronto, depois de rebater todo o elástico, sua peça já vai estar prontinha, com acabamento perfeito, profissional, para você usar ou vender também tranquilamente, tá certo? Se você gostou,
desse look, que adquiriu o molde, eu tenho disponível para você dos tamanhos 40 até o 54. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica e fala comigo no WhatsApp ou pelo meu perfil no Instagram, tá certo? E adquirir seu molde já prontinho, testado para você fazer para você ou para suas clientes também, para você ganhar uma renda extra. E olha só o resultado como fica. Que lindo esse conjunto, gente, até para dormir, super confortável e elegante também.